Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Nós estaremos lendo, já lemos, vamos ler novamente, do versículo 33 ao versículo 36. Romanos 11, do versículo 33 ao versículo 36. Eu estarei lendo e eu peço que você acompanhe. Se você estiver com o seu bem-vindo ao culto, sua Bíblia. E o texto diz: como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e decifrar os seus caminhos. Pois quem conhece o pensamento do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado porque temos a palavra. Obrigado porque temos uma Bíblia. Obrigado porque irmãos têm suas Bíblias completas. Que grande privilégio. Louvamos ao Senhor pela liberdade que temos em nosso país, Pai. Não só de abrir a Bíblia, mas também de abrir as portas e poder louvar o Teu nome. Pai, que neste momento o Seu Espírito venha iluminar os nossos corações e mentes, somos completamente dependentes de Ti. Nessa noite, Pai, diante dos irmãos, amigos, visitantes, pedimos que este Espírito Santo faça a obra que somente o Senhor pode fazer, Espírito, que é convencer homens do pecado, justiça e juízo. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Esse mesmo texto, em uma outra versão, talvez mais conhecida, ele diz: ó profundidade da riqueza e da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para dele ter recompensa? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a ele seja a glória para sempre. Amém. Nós estamos encerrando hoje uma pequena série de mensagens que trabalhou os 5 pilares da Reforma Protestante. Então falamos do somente a Escritura, falamos do somente Cristo, falamos do pilar somente a graça. Semana passada ouvimos somente a fé. E nesta noite nós vamos encerrar somente a Deus da glória, só lhe deu glória. Somente a Deus da glória, este último solo é como se fosse a cereja do bolo. O bolo está pronto, então a cereja, a coroa, a coroação desses pilares é somente a Deus da glória. E nós vamos entender um pouco disso, olhando para o texto de Paulo. Nós vamos caminhando com Paulo e aprendendo, entendendo como é importante, necessário e indispensável que o homem dê glória somente a Deus. É interessante que, pensando nesse tema, me veio à mente, eu trouxe aqui um pequeno trecho do livro As Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é uma coleção de livros escritas por C.S. Lewis, e em um dos livros, Príncipe Caspian, Lucy vai se encontrar com Aslan. Aslan é um leão. Aslan é a imagem de Cristo. E Lucy, então, depois de um tempo, ela se reencontra com Aslan em Nárnia. Nárnia é uma cidade, é um país fantasioso, maravilhoso, onde Aslan ele governa, assim como governa do lado daqui, com outro nome, né? Mas então Lucy se encontra com Aslan, depois de muito tempo sem ver. E o diálogo é o seguinte: bem-vinda, filha, disse Aslan. E Lucy diz: Aslan, como você está grande. Aslan responde: é porque você está mais crescida, meu bem. E você não? Aslan diz: eu não. Mas à medida que você for crescendo, eu passarei a ser maior diante dos seus olhos. Isso tem tudo a ver com só lhe deu glória.
Porque à medida que o nosso conhecimento de Deus aumenta, maior ele se torna. Quanto mais próximos de Deus nós estamos, maior é Deus. Quanto mais amamos a palavra, mais Deus se torna grande. E esse encontro, então, esse diálogo entre Lucy e Aslan expressa esta verdade. O nosso relacionamento com Deus e um relacionamento próximo com Deus, um conhecimento de Deus faz com que Deus seja cada vez maior, cada vez maior. Quanto mais conhecemos o nosso Senhor, através da sua revelação especial, a palavra, mais teremos uma visão gloriosa, mais teremos uma visão grandiosa, mais teremos uma visão majestosa de quem é o nosso Deus. E eu enfatizo aqui que este conhecimento ele se dá através da palavra, da revelação especial, porque infelizmente nós temos muitas outras vozes dizendo que podemos conhecer Deus em outros caminhos, de outras formas, uma delas através da nossa experiência, como se a nossa experiência fosse validar verdades sobre Deus. Queridos, só existe uma forma, e é bom nós estabelecermos isso no início, e repetimos isso quase todos os domingos, né? É somente a palavra, esse instrumento que faz com que nós possamos conhecer Deus, e à medida que conhecemos, podemos ter essa visão gloriosa e majestosa de quem é o nosso Deus. Nós voltamos à carta aos Romanos. Semana passada, vimos lá no primeiro capítulo de Romanos, o encontro de Lutero com Deus, e através da palavra, através desse escrito de Paulo, capítulo 1, versículo 17, hoje nós vamos retornar a Romanos. Caminhamos alguns capítulos à frente, estamos no capítulo 11, e quando olhamos a carta aos Romanos, nós vemos que Paulo, ele prepara, obviamente inspirado, movido pelo Espírito Santo, ele deixa para nós ensinos maravilhosos, que de fato glorificam a Deus. Quando nós olhamos para a carta aos Romanos, nós vemos o evangelho de Paulo. Paulo prega este evangelho, Paulo expõe esse evangelho a essa igreja. E imagine só, imagine que você vai viajar para uma outra cidade, uma cidade que você não conhece ninguém, e você precisa se apresentar a essa igreja. Como que você faria hoje? Várias formas. Como que eles faziam nos tempos bíblicos? Escreviam uma carta. O que a carta de Paulo aos Romanos ela tem por objetivo? Paulo está se apresentando à igreja de Roma. Por quê? Porque Paulo não plantou a igreja de Roma. Paulo, então, ele vai à igreja, ele não vai só conhecer a igreja de Roma, mas ele vai até Roma para tentar em Roma encontrar apoio para continuar pregando e chegar até a Espanha. Então, o objetivo dessa carta, e por isso ela é tão teológica, tão densa, mas tão maravilhosa, é porque Paulo está não só se apresentando, mas apresentando também o evangelho que ele prega, para que quando ele chegasse em Roma, ele pudesse encontrar ali irmãos que iriam apoiá-lo nesta obra de evangelização, continuando assim a evangelização que Paulo viveu para essa grande obra depois da sua conversão. Para que você tenha uma visão panorâmica, porque nós lemos agora apenas poucos versículos, nós lemos 3 ou 4 versículos que são um texto de adoração a Deus. Paulo está adorando a Deus. Paulo está dizendo quão insondáveis são os seus caminhos, Senhor. Quão inescrutáveis. Nós não conseguimos entender, Senhor, o que o Senhor faz e o que o Senhor fez. Mas nós vimos apenas esse texto de adoração. Mas por que Paulo está tão maravilhado? Por que Paulo está assim, tão estupefato com esse Deus? Porque Paulo, quando escreve aos Romanos, quando você, lendo a carta aos Romanos, lê os 3 primeiros capítulos, nesses 3 primeiros capítulos, Paulo vai tratar da condição do homem. Paulo trata da condição do homem de uma forma muito clara, e ele vai dizer, e fechando esses 3 capítulos, ele vai dizer lá no capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo nos 3 primeiros capítulos.
Ele investe 3 capítulos para dizer: o homem é pecador, o homem está distante de Deus. Esta é a condição do homem. E poderia ser desesperador para nós. O homem precisa de juízo, ele merece juízo. Mas então, Paulo vai continuar, do capítulo 3 ao capítulo 5. Ele vai mostrar o trabalho de Cristo. Ele vai mostrar a obra de Cristo em prover perdão para pecadores. Então ele começa dizendo: o homem é pecador. O homem está distante e separado de Deus. Mas então, ele continua, e agora trazendo refrigério, ele vai mostrar a obra do segundo Adão. E ele vai dizer: olha, por um homem o pecado entrou no mundo, mas pelo segundo Adão veio a redenção, veio a salvação. E Paulo está tratando então desta obra salvadora. E ele continua, capítulo 6 e capítulo 8, do capítulo 6 ao 8, a obra poderosa, santificadora do Espírito Santo, o Espírito que nos separa. Você entende? Paulo está indo numa sequência, mostra o homem pecador, mostra o Cristo Salvador, ele mostra o Espírito que é o santificador, aquele que nos separa. E Paulo vai terminar no capítulo 8 dizendo que nem a morte, nem a vida, principados, potestades, altura, profundidade, futuro, passado, nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, do capítulo 9 ao 11, ele faz uma defesa da soberana graça de Deus, da sua promessa de fidelidade. Fidelidade não só para com o povo judeu. Ele fala no capítulo 9 de Romanos sobre eleição. Ele fala sobre Deus nos escolher, não porque existe mérito em nós, mas porque Ele decidiu nos alcançar, nos salvar. E diante de todo este conjunto, Paulo chega ao final do capítulo 11 e ele escreve: ó, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? É por isso que Paulo explode em adoração, porque ele olha esse Deus, ele olha a obra deste Deus, ele olha a condição do homem, e ele olha o que Deus fez para nos alcançar, e então ele explode em louvor e adoração a Deus. Este é o lugar onde Deus quer que estejamos, queridos. Quando nós ouvimos sua palavra, quando nós contemplamos este Deus poderoso, que se revela através da sua criação, mas também que se revela de uma forma especial através da sua palavra, é este o lugar que Deus quer que estejamos, este lugar de adoração, este lugar de exultação, este lugar de louvor, dizendo: Deus, como os seus caminhos são grandes e eu não consigo entendê-los, mas é porque não, e não é porque eu não consigo entendê-los que eu vou me revoltar ou virar as costas, mas me render a esta sabedoria, me render a esta riqueza soberana que é o nosso Deus. Este é o lugar onde Ele deseja que nós estejamos maravilhados com sua graça, maravilhados com a sua misericórdia, tomados por um senso de temor, louvor, cultuando a Ele por meio de Jesus Cristo em gratidão. Esta é a resposta. Esta é a resposta. A glória de Deus. Mas quando falamos glória, devemos viver para a glória de Deus. Deus é digno de toda glória. O que nós queremos dizer com isso? Pode parecer muito simples, não é? Mas nós vamos entender 2 formas como a Bíblia ela trata a glória de Deus. A Bíblia trata da glória em 2 sentidos. O primeiro deles. O primeiro sentido é a característica, é o atributo de Deus. Deus é glorioso. A glória de Deus é uma característica, assim como Deus é amor, assim como Deus é justiça, assim como Deus é ira, Deus é glória, Deus é glorioso. Dizer que Deus é glorioso é declarar que Deus está exaltado acima de toda a sua criação. Existe singularidade em Deus, queridos. Deus é singular, Deus é único. Eu sei que é difícil para nós entender isso. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que Deus, ele queria toda a glória, como se Deus fosse um menino arrogante, egoísta, querendo toda a glória para ele. Não, Deus está num local que só tem Ele. Não tem ninguém que concorra com Ele. Não tem ninguém que se compare a Ele. E é isso que a Bíblia está dizendo. Ele é único.
Ele está num patamar acima de todos, acima de tudo e todos. Então Deus, ele é incomparável. Não há comparação, não há termos para comparar Deus com alguma outra coisa. Deus está ali, singular, único. O termo que a Bíblia usa frequentemente para se referir a Deus como ser supremo e soberano é exatamente que Deus é glorioso. Deus é supremo, Deus é bondoso, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onibenevolente. Isso quer dizer que somente Ele tem esses atributos. Ele é glorioso. Deus está além da compreensão. Ele está além da nossa compreensão. Nós conseguimos nos aproximar de Deus, queridos, porque Deus se revelou em sua palavra e o que nós vamos conhecer de Deus nesta terra é o que está aqui revelado, porque nós não temos condições espirituais, cognitivas para entender. Então Deus, ele se revela de uma forma que nós vamos conseguir olhar para esta palavra e então entender e ver e dizer, olha, que coisa maravilhosa, porque mesmo eu não entendendo completamente esse poder, e nós vamos ver isso no texto, eu o louvo por conta disso, eu o adoro por conta disso. Deus tem atributos que nós não temos. Deus é eterno. Deus é eterno. Deus é todo-poderoso. Deus é onisciente, sabe de tudo, está em todos os lugares. Deus é onibenevolente, Ele é totalmente bom. Quantas vezes você se fez a seguinte pergunta: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Essa pergunta talvez seja muito frequente quando você pensa em bondade. E aí o pastor R.C. Sproul respondeu esses dias, e como sempre, sensacional, ele disse, coisas ruins acontecendo com pessoas boas, isso aconteceu apenas uma vez na história. Mas ele se entregou naquela cruz para que nós tivéssemos vida. A única pessoa boa que uma coisa ruim aconteceu é o próprio Cristo. Porque como Paulo disse nos primeiros 3 capítulos, nós não somos bons, queridos. Nós não somos, nós somos pecadores, completamente afastados da glória de Deus. E é claro que isso nos traz um desconforto. É claro que isso nos... Por quê? Porque nós queremos pintar uma imagem gloriosa de quem nós somos. Não somos. Deus é glorioso, Deus é único, Deus é singular. Tem atributos, características que nós não temos. A honra e a excelência humana não se comparam com a excelência e a glória de Deus. Então, em primeiro lugar, quando tratamos da glória de Deus, nós estamos nos referindo à sua pessoa. Nós estamos nos referindo ao seu ser, a quem Ele é. Mas a Bíblia trata também de uma segunda forma de nós entendermos isso, um segundo sentido para a glória de Deus. E essa expressão é usada para se referir ao reconhecimento feito pelas suas criaturas de quem Deus é. Então, glória de Deus é quem Deus é, mas a glória de Deus também, quando se trata de nós, criaturas, é o reconhecimento de quem Deus é. É a sua igreja reconhecendo quem é Deus. Este ser supremo, único, soberano. É este reconhecimento. A Bíblia com clareza declara quem Deus é. E as suas criaturas reconhecem em louvor, adoração, este Deus glorioso. O propósito maior pelo qual Deus fez todas as coisas, e nós cantamos isso e lemos isso, é a sua própria glória. Ele cria todas as coisas para a sua própria glória. Diante disso, sua criação deve reconhecer quem Ele é. E assim o admirar, louvar, adorar, prestar culto a Ele, exaltar e proclamar suas virtudes, aqui por toda a eternidade. Isso é dar glória a Deus. Isso é viver para a glória de Deus. É viver uma vida que reconhece Jesus Cristo como Deus, homem que morreu por nós na cruz, que reconhece o Espírito como este Deus companheiro que nos conduza e nos conduzirá até a glória eterna. Deus Pai como Criador é reconhecimento. Precisamos viver desta forma. Este é o objetivo maior, final e último da nossa existência. Nós existimos para a glória de Deus. O catecismo puritano, ele vai em sua primeira pergunta dizer qual o objetivo principal do homem. A resposta é, o objetivo principal do homem é glorificar
a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. Este é o objetivo de nossas vidas. E não só das nossas vidas, mas de toda a criação e todo o cosmos. Deus receberá toda a glória que lhe é devida, mas nós glorificamos a Ele, reconhecendo quem Ele é. Diante disso, nós vamos olhar para esse texto e nós vamos ver como Paulo explode em adoração e louvor a Deus pela sua glória. E o que nós vemos primeiro aqui é a admiração de Paulo diante da glória de Deus. Paulo está admirado, Paulo escreve. E quando ele chega no capítulo 11, ele olha a condição do homem, a obra que Cristo fez, a obra santificadora do Espírito, a obra soberana de Deus, prometendo, salvando e sendo fiel à sua criação. Paulo vai dizer como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entender suas decisões e é impossível decifrar os seus caminhos. O que Paulo tem em mente quando faz declarações tão grandiosas com relação a Deus? Como nós vimos, Paulo traz nesta jornada pontos que vão maravilhando as nossas vidas, principalmente porque ele começa com a nossa condição pecadora. Então ele vem mostrando como Deus foi gracioso, como Deus foi glorioso, como Deus foi soberano em preparar este plano para nos salvar. Paulo, então, depois de olhar para a sua carta, Paulo, após expor nossa situação, tratando do juízo que merecíamos pelo nosso pecado, de falar da cruz, de falar de Cristo como o segundo Adão, Paulo louva. Paulo, ele escreve esta declaração, ele para, é como se estes últimos versículos fossem parênteses de Paulo, para dizer: Deus, como o Senhor é maravilhoso, como são grandes as riquezas, como é grande a sua sabedoria. E diante disso, queridos, diante disso, eu quero relembrar um pouco a vocês esta obra maravilhosa, exatamente para que nós também possamos nos maravilhar. Paulo, ao expor este evangelho, ele se surpreende com este Deus que decide justificar, mesmo sendo justo, e essas duas palavras juntas, elas são poderosas, né? Deus, ele é justo e justificador daqueles que o buscam. Então, quando Paulo olha a junção do juízo de Deus, mas Deus não só sendo justo, cobrando o preço pelo pecado, mas também justificando homens, Paulo vai dizer: ó profundidade das riquezas, ó profundidade da riqueza, do conhecimento e da sabedoria de Deus. Paulo olha para Jesus Cristo, Deus homem, que se entrega e paga o preço morrendo na cruz para perdoar os nossos pecados. E Paulo diz: ó profundidade das riquezas. Paulo olha para Deus que ressuscita seu filho e agora o coloca sentado à sua destra, numa posição de majestade, de glória, de liderança, exaltado, e ele diz: ó profundidade das riquezas. Paulo continua explicando que esse Deus maravilhoso, pelo seu Espírito, nos liberta da condenação e do poder do pecado. Paulo olha para a vida no Espírito, para o amor de Deus, e ele está dizendo: ó profundidade das riquezas. Como este Deus é rico, como os pensamentos deste Deus é profundo, como Deus tem caminhos que nós não conhecemos. Paulo continua dizendo como são grandes, como é grande e profundo esse conhecimento de Deus. Paulo vai exaltar este conhecimento, irmãos. Paulo exalta o conhecimento que mantém as engrenagens do mundo funcionando. Deus não só criou este mundo, mas ele continua, por sua ordem soberana, permitindo que este mundo ele continue funcionando, as suas engrenagens funcionando. A sabedoria de Deus consiste em ele ter usado este conhecimento
para fazer coisas que aos olhos e à mente humana parecem impossíveis. Nós não conseguimos compreender. Paulo está maravilhado e nós deveríamos também estar. Sabe por quê? Porque este Deus se tornou homem sem deixar de ser Deus para morrer na cruz por nós. E Paulo diz: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Repita comigo: ó profundidade das riquezas. Muito fraco, vamos lá. Ó profundidade das riquezas, vamos lá? Da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então agora eu vou falar as grandes obras de Deus. E você vai responder essas grandes obras dizendo: ó profundidade das riquezas. Só a profundidade das riquezas. A frase é mais longa, mas então eu falo aquilo que Deus fez. E você, maravilhado com aquilo que Deus fez, repete: ó profundidade das riquezas. Amém? Vamos lá fazer esse exercício juntos? Então o nosso Deus se tornou homem sem deixar de ser Deus para morrer na cruz pelos homens. Ele torna pecadores justos sem se tornar injusto. Antes da fundação do mundo, escreve o nome dos eleitos no livro da vida. Ele vence o pecado de forma que na eternidade, na Nova Jerusalém, não haverá mais possibilidade de pecado, sendo o último paraíso superior ao primeiro. Está acabando. Se relacionar com os homens dentro das escolhas e decisões humanas e mesmo assim manter a sua soberania. Fazer com que a desobediência de um povo, o povo judeu, se tornasse uma oportunidade para levar a salvação a todos os povos do mundo. Ó profundidade das riquezas. Nós poderíamos ficar aqui página após página, versículo após versículo, dizendo: ó profundidade das riquezas, ó profundidade. É disso que Paulo está dizendo. Paulo, ao refletir sobre Deus e seu plano de salvação, ele fica maravilhado. É impossível, Paulo vai continuar dizendo, entendermos suas decisões. É impossível decifrar os seus caminhos. Aqui Paulo exalta as decisões que Deus tomou lá na eternidade, em como iria realizar este plano, quando ainda não existia nada. Você entende isso? Paulo está maravilhado, por quê? Porque quando não existia nada, Deus já havia planejado tudo. Deus já havia planejado todos os caminhos. Deus é soberano nesse planejamento. E Paulo está dizendo, olha, é impossível entender as decisões e caminhos de Deus. Esses caminhos foram trilhados antes mesmo da fundação do mundo. Esse é o Deus com quem nos relacionamos. Toda essa grandiosidade, majestade, glória, mistério, essa nossa incapacidade de entender tudo isso não nos afasta de Deus, mas nos aproxima de Deus. Nós olhamos para este Deus, e nós olhamos para esse Deus tão grandioso, e nós nos aproximamos dele em gratidão e humilhação, porque nós não entendemos como um Deus tão grande pode nos amar, como um Deus tão grande pode nos buscar e nos salvar desta condição de morte que nós estávamos. Os mistérios de Deus, a grandiosidade e a glória de Deus, mesmo nós, seres finitos pecadores, nós não conseguimos entender Deus, queridos, não é só porque nós somos criaturas e Ele é o Criador, mas porque o pecado, ele também destrói a forma espiritual de nós olharmos e entendermos Deus, visto que se o homem não for tocado por Deus, ele nunca vai querer Deus. Se o homem ele não for tocado por Deus, vai olhar para as páginas deste livro e vai ver apenas um livro, vai ver apenas páginas e palavras, histórias, mas não para nós, não para aqueles que foram tocados por este poder, por esta glória e que vivem agora para reconhecer quem Deus é, ó profundidade das riquezas, ó caminhos que nós não conseguimos entender, sabedoria que nós não conseguimos entender. Mas Paulo, não só, ele está admirado com a glória de Deus, mas ele exalta esta glória soberana
versículo 34 e 35. Pois quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele precise depois retribuir? Paulo faz 3 perguntas nesses 2 versículos. E essas 3 perguntas, as 2 primeiras perguntas estão lá em Isaías 40, e a terceira pergunta está em Jó, capítulo 41, versículo 11. Então, Isaías 40, versículo 13 e 14, estão as 2 primeiras perguntas. Quem pode orientar o Espírito de Deus? Quem sabe o suficiente para aconselhar ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instrua a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não, pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais do que pó na balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Isaías falando do poder de Deus e mostrando e nos colocando em nosso lugar. Deus fala através de Isaías ao povo por conta da idolatria. Ao invés de adorarem a este Deus poderoso, a este Deus, como Isaías diz, que levanta a terra como se fosse um grão de areia, estavam adorando a falsos deuses. E Isaías então diz: quem pode orientar o Espírito de Deus? Ou quem sabe o suficiente para o aconselhá-lo? Ninguém, queridos, pode compreender os pensamentos de Deus. Nós, como eu já disse, além de criaturas, somos pecadores. E isso nos limita a compreensão de quem Deus é. Quem conhece a mente do Senhor? Alguém pode sondar os pensamentos de Deus? Alguém pode saber como Deus raciocina? E claro que este é um dos motivos, né, de nossa rebeldia. Nós não conseguimos alcançar e por vezes até achamos que Deus poderia agir e fazer de formas diferentes, como se nós tivéssemos condições. E aí vem Isaías e Paulo e diz o seguinte: olha, você não tem condições de tentar aconselhar Deus. Você é limitado. E Deus é poderoso e glorioso. A segunda parte, Jó, ou melhor, a segunda parte da pergunta, né, quem foi o seu conselheiro? Quem esteve ao lado de Deus quando o Pai, Filho e Espírito Santo se debruçaram na mesa de trabalho para traçar todo o plano de salvação, a criação do mundo, a condição do homem, a morte de Cristo? Que homem estava ao lado para aconselhar ou criticar o projeto de Deus? Quem deu alguma dica ou ideia a Deus para ele fazer as coisas de uma forma diferente? Mais uma vez a resposta é ninguém. Nem mesmo os anjos. É próprio então que o Criador receba a glória. É próprio que a criação glorifique a Deus. E é próprio que a criação se coloque em seu lugar, olhando para Deus e glorificando e reconhecendo quem Deus é. Não deveríamos nos levantar para criticar, rejeitar ou procurar algum tipo de erro no projeto da criação, mas reconhecer que Deus, ele é soberano e glorioso sobre todas as coisas. Ele não entende, nós, né, não entendemos Deus e por vezes queremos ditar caminhos. Paulo vai dizer em Isaías, né, ninguém foi conselheiro de Deus, ninguém está apto a aconselhar Deus, a mudar os seus planos e a sua obra. E a terceira pergunta, então, quem lhe deu primeiro alguma coisa para que pudesse retribuir? Está em Jó 41, 11. Quem me deu alguma coisa? Deus falando com Jó, para que eu precise retribuir depois? Tudo debaixo do céu me pertence. Paulo agora lhe pergunta aos seus leitores, né? Deus está devendo a alguém? Deus te deve alguma coisa? Talvez você pense que sim. E a palavra está dizendo não. Ninguém emprestou nada para Deus. Deus não é devedor de nada. Deus não nos deve nada. Essa é a pergunta de Paulo. Quem deu algo a Deus de forma que Deus se tornasse devedor? Quem fez algum favor a Deus de forma que agora possa cobrar dele alguma coisa? Que criatura consegue ter Deus como devedor? A quem Deus deve? Deus não deve nada a ninguém. Nenhum de nós, nem aqui, nem em 1000 anos passados, e nem em 1000 anos futuros, poderá cobrar alguma coisa de Deus. Deus não deve nada a nenhum de nós. Por isso nosso coração se enche de gratidão.
Porque nós, além de não termos contribuído em nada, ainda somos alvo de amor, misericórdia e graça. Deveríamos então nos alegrar, deveríamos então louvar a Deus, deveríamos dizer, ó, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Foi Ele quem colocou tudo em movimento, pelo seu pensamento elevado e a sua sabedoria, soberania e poder. Se recebemos bênçãos, não é porque somos merecedores, e se Deus nos abençoa, não é porque nos deve alguma coisa, mas porque Ele é bom, Ele é bondoso. Deus não nos deve nada. Isso nos leva ao nosso último ponto. Porque todas as coisas vêm dEle, existem por meio dEle, e para Ele são todas elas. A Ele seja toda a glória para sempre. Amém. A conclusão de Paulo só tem uma conclusão. É inevitável. Diante dessa majestade, poder, sabedoria e glória, nós temos que glorificar este Deus. Só lhe deu glória. Somente a Deus toda a glória. Dar glória a alguém, como eu já disse, significa reconhecer o seu valor, o seu mérito, elogiar, dar a ele todo o crédito. Isso significa viver este reconhecimento constante, dizendo, Deus, tudo é seu. O Senhor criou todas as coisas. Todas as criaturas são suas. Todos os animais são seus. Este mundo é seu, o cosmo é seu. É tudo seu. Então nós devemos glorificar o teu nome. Devemos reconhecer constantemente a sua glória. Toda a glória é de Deus, porque todas as coisas são dele. O mundo, o mar, os homens, os animais, o sol, a lua. Não somente isso, mas Deus, que criou, também sustenta todas elas. Pela sua providência, pelo seu cuidado e pelo seu poder, mantém o mundo existindo. Mantém as suas engrenagens funcionando. Por quê? Porque todas as coisas são dele. Porque para ele são todas elas. Porque todas elas apontam para ele. Não se engane. Você vai olhar para esse mundo e vai ver maldade no mundo e você vai ver como que diante de tanta maldade Deus vai ser glorificado, queridos, no fim. Todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A única questão é, alguns irão confessar Cristo como Senhor para louvor da sua glória e outros em ódio, mas toda língua irá confessar e toda língua irá dizer que Ele é o Senhor. Então não fique preocupado, apenas reconheça quem Deus é. Olhe para Deus através da sua palavra, veja esse Deus glorioso e grandioso e reconheça a sua glória, o seu poder, a sua majestade. Deus é Ele. Ele é o começo de todas as coisas. Ele é o fim de todas as coisas. Ele é a razão de todas elas. Ele é a razão da nossa existência. Ele é a resposta para as nossas perguntas. E somente Ele pode preencher o vazio. Somente Ele pode fazer com que nós nos sintamos amados, cuidados, valorizados. Somente Ele. Portanto, glorifique a Deus. Dê todo louvor a Ele, toda glória, todo reconhecimento seja do nosso Senhor. Que possamos sempre em nossa caminhada reconhecer quem Deus é, como Ele é grande, poderoso e glorioso. E eu concluo então. A forma mais gloriosa e final de ver a glória de Deus, porque talvez eu esteja falando e você entendeu que a glória de Deus é o reconhecimento de quem Ele é e quem o próprio Deus é através dos seus atributos, mas existe uma forma gloriosa e final pela qual Deus se revelou para que nós pudéssemos conhecê-lo. Porque para reconhecer quem Deus é, eu preciso conhecer Deus. E existe uma forma gloriosa, perfeita e final. E ela foi na encarnação de Jesus Cristo. Como Colossenses 1,15 vai dizer, Ele é a imagem do Deus invisível. Então nós conhecemos Deus olhando para Jesus, o próprio Cristo, o Filho eterno, o Filho encarnado. Ele é nesta tela da criação a exposição perfeita de quem o Pai é. Um dia, lá em João 14,9, um discípulo, ele pede a Jesus, mostra-nos o Pai.
capítulo 14, versículo 9 de João, Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer Deus? Procure Cristo. Busque Cristo através da palavra. Conheça Cristo, se renda a Cristo. Irmãos e irmãs, como nós precisamos dessa verdade. A salvação, ela não consiste em um acúmulo de conteúdo doutrinário. Eu sei que estudar é importante, mas a salvação não consiste apenas em aprendermos coisas, mas a salvação consiste nesta obra poderosa de Cristo em perdoar os nossos pecados e abrir os nossos olhos para que nós possamos conhecer Deus. Você não conhece, se você não conhece Deus, não é porque você é rebelde, é porque você está morto em delitos e pecados. É porque os seus olhos não foram curados, é porque a sua cegueira espiritual não foi curada, seus ouvidos são surdos para a voz de Deus. Então, ver esta glória é ser salvo, e ser salvo é se encontrar com Cristo, é ter os olhos abertos, é ter o coração quebrantado por Ele. Esta é a única forma de conhecermos Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Evangelho é o meio. E o fim, ele é o objetivo que devemos perseguir. É o propósito de nossas vidas. Conhecer Deus através do seu Evangelho, através do seu Filho, através da sua encarnação. E assim desfrutaremos da sua glória, reconheceremos a sua glória. Precisamos de Cristo. Eu finalizo nessa conclusão com um pequeno trecho de uma pregação de Spurgeon, quando ele prega sobre a glória de Deus na face de Jesus Cristo. E ele diz, e é uma realidade, né? Não esperem, meus irmãos, que o pregador possa lidar com assuntos tão grandiosos. É impossível nós nos encontrarmos um dia por apenas 40 minutos e entendermos a glória de Deus. O pregador não consegue, como Spurgeon disse, lidar com assuntos tão profundos e tão maravilhosos. O que nós podemos é nos render, mas Spurgeon diz, eu estou vencido pelo tema. Nas minhas meditações, sinto-me perdido em seu comprimento e largura. A minha alegria é grande com o tema e, no entanto, estou consciente da pressão sobre o cérebro e o coração, pois sou uma criança pequena perdida entre as montanhas, como um andarilho solitário que perdeu o caminho, olhando para as estrelas. Eu tropeço na glória de Deus. Eu me afundo em maravilhamento. Eu só posso apontar com o dedo para o que vejo, sem conseguir descrevê-lo. Que o próprio Espírito tome essas grandes coisas e coloque-as em nossos corações, nos mostrando a glória de Deus. Somente o Espírito poderá fazer isso. Diante disso, viva para a glória de Deus. A única forma de conhecermos, a única forma de seguirmos, a única forma de sermos salvos, somente pela Escritura. A única forma. Essa Escritura nos alcança somente pela graça. Trabalha em nós gerando fé. E somente pela fé. Esta fé nos conduzirá a Cristo. Somente a Cristo. E assim poderemos viver. Somente para a glória de Deus. Você está aqui nessa noite. Talvez você seja alguém que vibra com a glória de Deus. Ou talvez seja alguém que ainda não conseguiu enxergar. O máximo que podemos fazer é apontar para Cristo e clamar para que o Espírito possa revelar essa glória a você nessa noite. Mas se você não conhece esta glória, se você ainda não viu esta glória, eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar neste momento. E peça a Cristo que encontre a sua vida, que cure a sua cegueira e surdez nesta noite.
Pai, muito obrigado, porque podemos nos reunir nesta noite, porque podemos nos encontrar diante de um tema que nos vence facilmente, Pai, porque é grande demais para que possamos entender. Então o que podemos fazer é clamar a Ti, Espírito Santo, que nos faça compreender, que nos faça entender e que nos faça ver a glória de Deus. Pai, que corações nessa noite sejam quebrantados, fortalecidos, avivados pelo poder da Sua palavra e do Seu Espírito. É o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém.